paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza, em nome de Jesus, em Isaías 53, em nome do Senhor Jesus. Bom dia para todos, um ótimo domingo, você que está em casa, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 53: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai eterno e soberano, nós estamos na Tua presença, nesta manhã, Senhor Deus, de domingo, manhã, Senhor Deus, aonde, ó Pai eterno e soberano, nós vamos participar do Teu corpo, nós vamos participar, Senhor Deus, do Teu sangue, ó Pai querido, porque o Senhor fez para nós, Senhor Deus, uma redenção lá na cruz do Calvário, ó Pai. Por isso, ó Deus eterno e soberano, nós estamos aqui, ó Pai querido, com o nosso coração agradecido por tudo que o Senhor fez, ó Pai querido, pela humanidade, por tudo que o Senhor fez por mim, que o Senhor fez pela Tua igreja. E nós pedimos, ó Deus eterno, e já agradecemos, ó Pai eterno e soberano. Venha sobre a nossa vida, venha, Senhor Deus, manifestando, ó Pai querido, neste culto. Nós apresentamos este culto a Ti, ó Deus eterno e soberano. Receba diante do Seu trono, ó Pai querido e santo, porque este culto é para o Senhor, ó Pai. Nós estamos aqui para Te adorar, nós estamos aqui, Senhor Deus, para buscar a Tua presença. Nós estamos aqui, ó Deus eterno e soberano, para dizer que nós Te amamos, que nós Te adoramos, que nós precisamos do Senhor na nossa vida, no nosso caminho. Oh Pai querido e santo, venha sobre a nossa família, sobre os nossos familiares. Venha, ó Pai querido e santo, e nos, ó Pai querido, nos reveste, ó Pai eterno e soberano, da Tua armadura, nos reveste, ó Pai querido, do Teu amor, nos reveste da Tua sabedoria, ó Pai querido e santo. Muito obrigado, Senhor Deus, por este momento na Tua presença. Obrigado por este domingo abençoado, ó Pai querido, aonde nós estamos, nesta manhã Te buscando, aonde nós estamos nesta manhã, ó Pai querido, para Te adorar, para dizer que nós Te amamos, para dizer, Senhor Deus, obrigado, Jesus. Santo, santo, santo é Teu nome. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Tu és digno de honra, de glória, de louvor.
Tu és um Deus todo-poderoso e soberano. Abençoa, Senhor Deus, a cidade de Tatuí. Abençoa este bairro Vila Angélica. Abençoa, Senhor Deus, toda a vizinhança, todos os bairros circunvizinhos, ó Pai eterno e soberano. Oh, venha com a tua bênção, venha com o teu poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, aonde tiver, Senhor Deus, um culto a Ti, ó Pai querido, nesta manhã. Abençoa, Pai querido e santo. Recebe, ó Deus querido, recebe diante do seu trono. Inclina-te, ó Deus, do seu trono de glória, e olha, Senhor Deus, para dentro de nós, ó Deus querido, e recebe a nossa adoração, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e verdade, e nós estamos aqui para te adorar, Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para te engrandecer. Seja engrandecido, ó Deus, da nossa vida, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és aquele Deus soberano, aquele Deus único, aquele Deus, ó Pai querido e santo, que abençoa, aquele Deus, ó Pai querido, que nos protege, que nos guarda debaixo das Tuas asas, ó Deus. Oh, glória, 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 glória nós te damos. Glória nós te damos. A igreja diz glória, a igreja diz aleluia. Oh, Pai querido, porque nós queremos, Pai, nós queremos mais da Tua presença, nós queremos mais, ó Pai querido, do Teu poder sobre a nossa vida. Então vai derramando, ó Pai, oh, vai descendo como o seu Shekinah sobre a Tua igreja. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glórias a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Glória, glórias a Ti, ó Deus soberano. Tu és digno de honra, Tu és digno de glória, de louvor, de adoração. Oh, aleluia, aleluia. A igreja te adora, os homens te adoram, os anjos te adoram. Oh, Tu és o único, Tu és o único, Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Da labaxuriane cantra labaxeia. Oh, receba, Senhor. Receba, Senhor Deus, receba a nossa adoração, ó Deus querido. Oh, receba, Senhor Deus, que o louvor chegue diante de Ti, ó Pai querido, que o louvor chegue diante de Ti, ó Pai, no seu trono. Aleluia. Receba, Senhor Deus. Oh, Tu és, ó Pai, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa segurança, Pai querido, e nós Te adoramos, ó Pai. Nós Te engrandecemos, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja exaltado, Deus, da minha vida. Oh, glória, 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 glória. Oh, santo, 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 santo. Diga para Ele, igreja. Diga para Ele que Ele é o Deus, que Ele é o Deus da tua salvação. É Ele quem vai te levar para o céu. Oh, vai engrandecer este Deus Todo-Poderoso. Vai engrandecer este Deus único. Oh, esse Deus mais do que suficiente. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Receba o nosso louvor. Aleluia. Oh, Te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Deus. Tu és o Deus. Aleluia. Glória, 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 glória. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Oh, maravilhoso Deus. Digno de honra, digno de glória. Aleluia. Tu és poderoso. Oh, diga para Ele, diga para Ele. Aleluia. Oh, aleluia. Te amamos, Jesus. Ó Deus da minha vida, diga-nos para Ele, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, diga, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Engrandece, Deus. Te louvo, pois
é o único abatido que pode nos salvar. Sem o Senhor nada podemos fazer, aleluia. Por isso seja engrandecido a Deus na nossa vida. Engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a rocha. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre me exaltarão. Aleluia, aleluia. Que louco, pois sei que sobre nós é Senhor. Aleluia. Que louco, pois sei que sobre nós é Senhor. Glórias a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Oh, Te amamos, Senhor. Aleluia. Glórias a esse Deus maravilhoso. Aplauda Jesus, igreja. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor. Aleluia. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. A quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor, ele se manifestou sobre todos nós. Sobre todos nós. Que o aceitamos, que o reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador. E ele foi desprezado, irmãos. Ele foi desprezado. Às vezes aí a gente vê nos filmes, nos primeiros filmes, porque agora estão fazendo uns filmes que mostram mais ou menos como Jesus é. Mas tem filmes que Jesus ele parece assim, bem diferente do que realmente ele é, que é uma pessoa. Aqui a Bíblia diz que quando nós olhávamos, nós não víamos beleza em Jesus. Então ele era uma pessoa que era surrada, que era uma pessoa sofrida. E as pessoas olhavam para ele e não davam a mínima. Olhavam assim, não, mas será? Será que essa pessoa... E muitas das vezes, irmãos, as pessoas olham para nós e acham, mas será que essa pessoa é de Deus? Será que essa pessoa faz? Então, irmãos, Jesus ele fez tudo calado. Ele foi fazendo, foi sendo maltratado, porque o Evangelho é dessa maneira, irmãos. Quando você faz o Evangelho verdadeiro, o diabo se levanta de todos os lados, de todas as maneiras. Quando você faz o Evangelho verdadeiro. Então nós temos que apenas fazer o Evangelho e repreender o mal. Jesus ele fazia dessa forma, ele ia
fazendo, ele foi fazendo até que ele cumpriu. E nós estamos aqui, conosco não é diferente, irmãos. Conosco não é diferente, nós estamos cumprindo aquilo que Deus propôs para nós. Deus ele propôs para você segui-lo, então siga. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Então cada um vai ter a sua cruz e vai seguir Jesus. E vai estar caminhando com Jesus, e Jesus vai estar ali em todos os momentos, irmãos, do nosso lado, nos orientando, nos empurrando, para que nós prossigamos. Mas o diabo não, o diabo ele vem para bater, ele vem para cuspir, ele vem para arrancar o cabelo, para arrancar a barba, para dar chicotada. O diabo quer isso, ele quer que você desista. Mas Jesus ele não desistiu, sendo homem, ele não desistiu, ele foi até o final. E nós estamos em uma luta espiritual. Uma luta espiritual. Hoje nós vemos aí a luta espiritual, é luta virtual, é luta humana, é todo tipo de luta que nós passamos. Mas nós temos que olhar para o alvo. E o nosso alvo é Jesus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então você não é uma pessoa doente espiritualmente, você é uma pessoa sarada. Você é uma pessoa curada por Jesus. Jesus ele te curou, Jesus ele te sarou. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então você é uma pessoa sarada. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é uma pessoa sarada. Você é uma pessoa sarada. Aleluia. Às vezes a pessoa vê uma pessoa que faz academia, ela fala: olha, aquela pessoa lá é sarada. Mas não, nós somos sarados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Então nós somos todos sarados. Porque Jesus, ele fez a parte dele, agora nós estamos fazendo a nossa parte. A nossa parte. Então faça a sua parte, porque a parte de Jesus ele já fez. Ele já fez tudo. E muitas das vezes a pessoa está sofrendo porque desviou o olhar, desviou os olhos da Bíblia. E a Bíblia diz que nós fomos sarados. Então, em nome de Jesus, que todo mal caia por terra. Que toda ação do inimigo, toda ação do diabo, toda ação do encardido caia por terra na nossa vida, na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Que toda ação do diabo se afaste e que venha Jesus na nossa vida, no nosso caminho, nos fortalecendo cada dia mais. Amém? Vamos louvar o Senhor nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Salve os irmãos com paz, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Salve os irmãos com paz, Senhor. Amém. Glória a Deus. Coroa que eu sou não era de ouro, apesar de o coroarem como um rei, não era de rubi ou diamante, mas eram feitas só de espinhos vivos.
excelente, ó Deus Espírito Santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tu és maravilhoso, tu és digno. Oh Deus, nós pedimos, ó Pai, aleluia. Essa luz da alvorada, de uma manhã sem nuvens, resplendor depois da chuva, que floresce a terra, o sol no horizonte, a paz me agradecer, o silêncio acalma a noite. Me faz adormecer, Senhor Jesus, meu Salvador, Teu Espírito me mostrou o Teu imenso amor, as histórias maravilhosas. Em meio à dor, Teu sangue me salvou, um miserável pecador. Por um instante eu pude ver que as coisas não sabia o que fazer. Ai, quem me dera encontrar uma palavra capaz de expressar o que sinto agradecer. Senhor Jesus, meu Salvador, minha vida em Teu altar, inteiramente ao Teu dispor. Não encontro em nós razão para viver. O voz entrego tudo, só não posso te perder. Se preciso entrego tudo, só não posso te perder. Glória, glórias a Ti, Jesus. É o refrigério de todos os momentos, aleluia. É o refrigério da nossa alma, Senhor Jesus. Glórias a Ti, Aleluia, Jesus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. aleluia, aleluia. Oh, glória, aleluia, Jesus. Vem me refrigério em todas as águas, cuidar de mim. Deixe-me habitar em boas tendas.
eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Oh, Deus maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso, Deus. Ele é lindo, ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Amém? Santo é o nosso Deus. Aleluia. Oh, glórias a este Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. As irmãs vão louvar? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Lembrai
versículo. Uma vez tem um pastor, esse pastor era da igreja presbiteriana, e ele pregava só Malaquias 3, todo culto. Aí um dia uma pessoa ficou chateada com o pastor e foi falar para ele, falar com o pastor: mas pastor, por que o senhor só prega isso aí? Aí ele falou: a pessoa é para você se converter. Se converta, se converta. Se converta, tome juízo, porque Deus ele quer falar. Glória a Deus. Aí a pessoa ficou lá. E às vezes a pessoa ela fica chateada, ela fica brava com uma pregação. Por quê? Porque a pregação está indo de encontro com essa pessoa. Está indo batendo ali forte. Muitas pessoas elas são contra esse versículo aqui, são contra. A pessoa fica se torcendo na cadeira. Fica se torcendo na cadeira. Porque já vem. E Deus não puxa a orelha mesmo. Como ele usou aqui o profeta Malaquias, e ele falou: vai lá e fala para o povo. E hoje não é diferente. Hoje Deus tem falado com o povo dele. Aqui no verso 6, 3, 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Veja só. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois o quê? Consumido. Então Deus ele não muda. Não adianta a pessoa chegar, a pessoa pode buscar no aramaico, buscar no grego, buscar no alemão, buscar no japonês, no chinês, em qualquer língua. É Deus falando. É Deus, é o Senhor dos exércitos. Ah, mas será que Jeová fala? Às vezes, irmãos, a pessoa ela tirou essa parte da Bíblia, porque eles são contra isso. Então muita gente é contra. Ah, mas dízimo é da nova, é da velha aliança. Dízimo irmãos, com quem que Moisés aprendeu? Com quem que Abraão aprendeu? É tudo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ensinou Abraão, porque Abraão não sabia de nada. Abraão não era da nova e nem da velha aliança. Abraão era antes da aliança. E Abraão, ele falou que ele ia devolver o dízimo, ia dar o dízimo de tudo. Porque Deus ia proteger. Se eu entrar lá e sair bem, eu vou dar o dízimo de tudo. E quem que colocou isso na mente de Abraão? Foi o diabo? Será que foi o diabo, irmãos? Porque tem muita gente falando que quem é dizimista é amaldiçoado. Tem pessoas falando aí na internet. Quem dá o dízimo é amaldiçoado. Irmãos, está amarrado em nome de Jesus. Essa ação do diabo que tem entrado nas redes sociais, tem falado muita coisa e vão pagar o preço naquele grande dia. Vão pagar o preço, vão pagar caro. Porque aqui, em Malaquias mesmo, irmãos, no 3:2 aqui vai: quem suportará o dia da sua vinda? Quem suportará? E quando Jesus voltar, ele vai cobrar isso aqui, ó, de cada um de nós. Vai cobrar isso aqui. Ah, mas o pastor prega para a pessoa ficar com medo e ser dizimista. Não, é a Bíblia que fala. A Bíblia que fala: com maldição sois vós. E aqui ele fala aqui para a nação toda que estava ali sonegando. Às vezes você que está aí, que tem uma casa, se você começar a deixar de pagar o imposto, o que vai acontecer, irmãos? Vai perder a casa. O governo vai lá e toma a sua casa, coloca ela no leilão. Eu estava vendo esses dias na internet a mansão da época Marco está em leilão, porque não foi pago os impostos. Ela abandonou, ela morreu, as pessoas abandonou e o governo colocou a casa em leilão. Perderam a casa. Por quê? Porque não pagou. E aqui é diferente. Se você deixar de ser dizimista na casa do Senhor, eu falo sem medo de errar, diante de Deus, eu falo sem medo de errar. Se você roubar a Deus
você não vai herdar o reino dos céus. É, Jesus. Não vai. Não vai herdar. Por quê? Porque Deus, o ladrão não entra no reino de Deus, irmãos. E aqui diz assim no 8: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. E Deus aqui dá um mandamento: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos não abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então é um mandamento com promessa. Deus, ele faz, porque Deus, ele não faz nada pela metade, irmãos. Ele não faz nada pela metade. Tudo que ele começou, ele vai terminar. Tudo que ele começou, ele vai terminar, pode ter certeza. Se ele começou uma boa obra na sua vida, ele vai terminar essa boa obra. E aqui ele diz: trazei todos os dízimos, um mandamento. E aí depois vem a promessa. E ele diz que vai abrir as janelas dos céus. E vai derramar uma bênção sem medida, irmão, porque é uma bênção tal, ele não fala nem o tamanho da bênção que vai ser derramada sobre a sua vida. Mas para isso você precisa obedecer. Você precisa ser obediente. E no versículo 11 ele diz: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E as pessoas vão olhar e vão dizer: todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui ele fala, irmãos, o Senhor dos Exércitos. E eu falo sem medo por isso. Por isso que eu falo sem medo de errar, porque é a Bíblia. Não sou eu que estou falando da minha cabeça. Ah, o pastor Luiz está falando da cabeça. Não, está escrito. E eu creio na Bíblia. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. E aqueles que estão tirando algo da Bíblia, está tirando isso, tirando aquilo, colocando isso, colocando aquilo, está indo contra o Espírito Santo de Deus. Está desagradando o Espírito Santo. E vão pagar caro. Então, seja obediente ao Senhor. Porque essa ordem aqui de Deus, ela é clara. Ela não deixa ninguém enganado, não deixa ninguém confundido. A palavra de Deus, ela não deixa ninguém confundido. Quem quer confundir é o diabo. E muitas pessoas estão emprestando a boca para o diabo. Então, seja obediente em nome de Jesus. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, segure na sua mão. Quero orar por sua vida em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus. Oh Pai, abençoa, Senhor Deus, o dizimista, o ofertante, as mãos generosas, ó Pai. Abençoa, meu Deus, em uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Pai eterno e soberano, que o Senhor abençoe o trabalho, abençoa as finanças, abençoa, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, para que essa pessoa possa crescer, porque a Tua palavra diz que o Senhor dá semente ao que semeia. Pai eterno e soberano, que o Senhor venha com o Teu poder e com a Tua unção, ó Pai, abençoando o dizimista, abençoando o ofertante de uma maneira grande, de uma maneira especial. Isso eu te peço em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Amém, igreja? Nós vamos receber a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você se colocasse em pé neste momento, aplaudisse bem forte o Senhor Jesus e receba aquele glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, só os irmãos do Papai Senhor. Amém. Deus é maravilhoso, né? Deus. Dia de salvação para quem está aí do outro lado. Recebe a bênção, a paz, a vitória.
palavra, mas vamos dar continuidade aqui na primeira palavra, porque ela é muito forte, né? Ela é muito forte. Vamos dar continuidade ali, o pastor Ulisses lendo. E o Espírito Santo de Deus ele vai ministrando, vai falando ao nosso coração, né? Vamos dar continuidade lá no livro de Isaías 53, depois a gente vai lá para o livro de João, né? Se não ficar muito... Lá para o livro de João, que fala sobre a crucificação de Jesus. Falar de Jesus é muito bom. Aleluia, Jesus. É bom falar de Jesus, é bom servir a Ele, é bom dar ouvido a Ele. Porque grandes coisas Ele fez por nós. Grandes coisas Ele ainda está fazendo. Grande foi o que Ele fez por nós, lá na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. Vamos ler aqui a partir do 7. É muito bonito. Nós vamos lendo, vamos meditando. E o Espírito Santo de Deus vai ministrando no nosso coração. Diz assim o 7, 53, 7. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto. Como uma ovelha quando corta a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Amém? Amém. Aí depois nós vamos continuando a ler. Vamos meditando. Pode sentar. Jesus. Como o pastor Ulisses, glória. Quando o pastor Ulisses começou a ler essa palavra, meu coração começou a arder. Quando nós começamos a meditar sobre o sofrimento de Jesus, dói a gente. A gente sabe que já passou. A gente sabe que ele sofreu, embora muitos hoje em dia desprezam isso. Muitos hoje em dia fazem comédia, fazem piada, zombam daqueles que servem a Cristo, zombam daqueles que professam o nome de Cristo, que adoram a Cristo, zombam daqueles que dizem glória a Deus e aleluia como nós. Somos zombados, somos criticados. Aleluia, Jesus. E quando a gente estuda aqui no livro de Isaías 53, olha, Jesus ele foi profetizado, ele foi falado aqui desde o Velho Testamento sobre a sua vida, sobre o conserto, sobre o renovo. Aleluia, Jesus. Sobre o rei que viria, que ia salvar. Aleluia. Sobre um rei que não levou uma coroa de rei, sobre um rei que não levou uma capa de rei, sobre um rei que não teve um assento digno, glória, de uma cadeira de um rei. Aleluia. Sobre um rei que sabia que ele ia passar, mas ninguém recebeu ele como rei, ninguém o amou como rei, foram poucos. Aleluia, Jesus. Ninguém deu ouvido para ele, foram poucos. E a história se repete. Ela vem se repetindo nos dias de hoje. E a cada dia que passa, a cada ano que passa, a gente olhando assim com os nossos olhos espirituais, dá a impressão que o amor a Jesus parece que vai se esfriando, né? E é o que Ele não quer que isso aconteça comigo e com você que está aí do outro lado. Aqui a Bíblia diz, né, que Ele foi morto como um cordeiro. Foi calado. E Ele diz aqui, né, na palavra, nas suas pregações, Ele diz assim: todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar o nosso eu, as nossas vontades, o nosso querer, para servir a Ele. O que é negar a nós mesmos? É tê-lo em primeiro lugar, é tê-lo em tudo, é tê-lo quando nós acordamos, né? Eu lembro quando eu trabalhava, que às vezes não dava tempo de orar, mas eu dizia: bom dia Jesus, Senhor, vai comigo. Às vezes não dá tempo, glória, às vezes não dá tempo de orar, né, para quem trabalha. Aleluia, Jesus. Mas aquele que tem a Ele no coração, mas nem que for 2 minutos, chama por Ele e Ele ouve. Bom dia, Senhor, vai comigo, Jesus. Ou vai falando com Ele no caminho, e o Senhor Ele recebe.
Sabe o que ele quer? Comunhão com Ele. Comunhão com Ele na palavra, no amor. Amar a Ele, né? Tem pessoas que acham que amar a Jesus tem que estar enfiado todo dia dentro da igreja. Não, o que Ele quer é comunhão. Não adianta estar dentro da igreja todo dia e estar vazio e não amá-lo. Não adianta estar dentro da igreja todo dia e não carregar a cruz com Ele. Aleluia. Não negar o seu eu. Aleluia, Jesus. Não adianta. Ele não recebe esse tipo de sacrifício. Ele não recebe essa adoração. Não adianta dizer que ama Ele e não negar a si mesmo, né? Não adianta. E quando o pastor Ulisses estava aqui estudando essa palavra, o Espírito Santo de Deus ministrava assim: quando vir alguma situação, quando achar que está tudo difícil, lê Isaías 53 todinho. E canta lá, Glória a Deus. e canta lá, manás. Oh, glória a Deus. Para você que está aí do outro lado, se estiver passando por alguma situação, se está achando que está difícil, que não vai vencer, se está achando que o seu problema, você é a única pessoa que está passando por isso, estuda aqui Isaías 53. Aí nós vamos ver que o que nós estamos passando é nada. E que temos que estar aos pés da cruz, temos que estar adorando Ele pelo que Ele fez. Aleluia, Jesus. Aí nisso meu coração começou a arder. Eu falei, obrigado, Jesus. É lógico que Ele falou primeiro comigo. Sabe quando vem a situação, quando achar que está difícil, quando achar que não vai vencer, estuda Isaías 53, que você vai vencer. Aleluia. Ele venceu. Olha, a Bíblia diz aqui que ele não tinha beleza. Olha o tanto que esse homem sofreu por mim e por você. Aqui diz assim: o Senhor Deus diz. Quem? Deus, o Eterno, Jeová Jireh, o glória, o Criador dos céus e da terra, Pai de Yeshua. Olha o que ele diz. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. É Deus que quis. Aleluia, Jesus. Fazer o próprio filho sofrer por causa de mim, por causa de você. Agora imagina, a Bíblia diz aqui, depois nós vamos ler aqui no livro de João, Mateus relata aqui sobre o sofrimento de Cristo, que ele sentiu agonia. É normal às vezes a gente ficar agoniado. Nós não tomamos a decisão de carregar a cruz. Aleluia. É normal ser perseguido. Jesus foi perseguido. Nós tomamos a decisão de carregar a cruz. Nós temos a marca dele. É o sangue dele na nossa vida. A marca de Cristo na nossa vida. Aleluia, Jesus. Quando ele diz assim: tome a sua cruz e siga-me. Nós temos que estudar a palavra de Deus para a gente entender o que nós estamos passando. É um processo. Jesus passou por um processo, oh glória, e doloroso, Quando ele foi orar no monte, ele levou os discípulos, ele escolheu os discípulos e levou com ele. A Bíblia diz aqui que ele se agoniou, mas nem a ajuda da oração dos discípulos ele teve. E tem vezes com nós é assim, né? Muitas vezes é assim. A gente está ali orando, chorando. Muitas vezes é um turbilhão na alma, que só Jesus sabe. Jesus passou por isso. Às vezes, aleluia, Jesus, é um turbilhão na alma, às vezes é até uma dor que se sente, mas Jesus passou por isso. Nós não escolhemos carregar a cruz, só que Ele está conosco, Ele entende, Ele nos entende. Ele entende você que está aí do outro lado. Às vezes pode estar com a alma turbilhada, às vezes pode não estar entendendo. Por que de tanto sofrimento, Senhor? Porque a Bíblia diz aqui que Ele sofreu, Jesus se agradou dele sofrer. É um processo. Jesus passou por esse processo. Depois aqui Jesus, o próprio Deus diz assim, ó: Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Então era plano de Deus. Era plano de Deus que Jesus passasse. Só entende quem carrega a cruz, quem medita na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. O 11 diz assim: depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. Então, tudo que nós fazemos para o Senhor, ainda que chorando, aleluia, Jesus,
tem que ser feito com dedicação, amor, alegria. Não importa que o mundo não veja, não importa que as pessoas não vejam, porque no secreto, no nosso secreto, só o Senhor conhece. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. O nosso culto com Deus, ou no quarto, ou aqui, ó, em espírito, não foi assim que ele disse? Lá para aquela mulher samaritana que foi pegada no poço, não foi assim que ele disse? Os verdadeiros, vai chegar um dia em que os verdadeiros adoradores não adorarão mais aqui nesse monte, nem monte nenhum, mas adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Hoje nós adoramos em espírito e em verdade. O que o Senhor quis dizer? Ou dentro da casa do Pai, ou fora, nós o adoraremos em espírito e em verdade, porque Deus, ele é espírito. E quando ele se comunica com a gente, é no nosso espírito. Ele é espírito. Se nós se tiver uma semana, não tiver culto, nós vamos estar em adoração, porque nós o adoramos em espírito e em verdade. Mas vai chegar um dia em que essas portas se fecharão. Assim, aí adoraremos mesmo, em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. No templo ou fora do templo, adorar a Ele em espírito e em verdade. A gente pode estar andando na rua e estar aqui adorando a Ele. O véu do templo foi rasgado. Hoje nós temos livre acesso. Hoje não precisa mais de um sacerdote. E outro detalhe, quando a gente chama, ele já está aqui do nosso lado ouvindo. Aleluia, Jesus. Infelizmente, o nome de Jesus na boca de muitos, até nas redes sociais a gente pode ver, na própria televisão, que hoje em dia dá até nojo de assistir. Muitos zombadores, mas nós podemos ver o que tem acontecido com aquele nosso irmão Shaolin. Aleluia. Olha o que aconteceu, quanta zombaria aquele homem fez nas redes sociais, imitando os homens de Deus, imitando ali os pastores que pregam. Aleluia. Grande Deus. Independente dos independentes. Pai Senhor abençoado. Independente, irmão, dos independentes, independente, não pode ser zombado. Ou bom ou ruim, esses homens estão lá e estão pregando a palavra de Deus. Se está pregando a palavra de Deus, se zomba, se ri, se fala, está falando é do próprio Deus. Olha o que aconteceu. Aí tem gente que diz, não é consequências da vida, tinha que acontecer. Não. Deus não se deixa escarnecer. Infelizmente hoje se usa o nome de Jesus para se promover. Infelizmente muitos hoje, aleluia, querem tomar o lugar dele, querem estar em evidência. Aleluia, Jesus. Usa-se o nome de Jesus para se enriquecer, usa-se para tantas coisas. E o Senhor, ele não morreu por isso, ele não foi na cruz por isso. Aleluia, não. Ele foi na cruz para que hoje nós tivéssemos salvação. É tanto que ele disse, eu não vim condenar, mas eu vim salvar. Houve uma inversão aí muito grande, e nós temos que estar atentos por isso. Aleluia. Agora está para vir, está para nascer uma nova religião. Aleluia, Jesus. Para tirar fora o que está escrito na palavra de Deus. Estão querendo agora mudar, né, como dizem, a religião. Estão querendo mudar, estão querendo unir. E nós temos que estar atentos a tudo isso. Tudo isso para sufocar a palavra de Deus, para sufocar os pregadores. Aleluia, Jesus. Para evitar que o nome de Jesus seja propagado. Aleluia, Jesus. Mas eu ainda creio que Deus está levantando. Que Deus, glória, que Deus está levantando. Pastores. Aleluia, Jesus. Muitos que estão caídos, o Senhor vai levantar, porque é fim dos tempos. Aleluia, Jesus. É fim dos tempos. Aleluia, Jesus. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim, os pecados dele serão perdoados. Olha só. Meu Deus do céu. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e poderosos. Que grandes e poderosos é esse, igreja? Isso aqui é lá no céu. Jesus já está lá. Oh, glória. Ele já ganhou a recompensa. O nome que está acima de todos os nomes. Aleluia. É um nome temido. Aleluia, Jesus. Onde muitos não temem mais hoje em dia. Um nome que está acima de todos os nomes. Hoje sim,
Ele é rei, aleluia. Hoje sim, ele tem uma coroa digna, tá entendendo? Não importa se as pessoas não veem o que eu e você faz. O importante é saber que os céus sabem quem é nós, quem somos nós. O importante é que Deus está atento, Jesus está atento ao que eu e você está fazendo. Só ou sofrendo, chorando, com dificuldade, meu Deus do céu. Tem dia que nós estamos pela misericórdia. Eu vou para o culto hoje pela misericórdia. Senhor, me ajuda. Mas o importante é que nós façamos tudo com dedicação, tudo com carinho para o Senhor. E tem um anjo que anota tudo. Anota tudo. Anota tudo. E tem um diabo também que anota tudo. Só que naquele grande dia, aleluia, Jesus, o nosso livro tem que estar lá em cima. Porque tem o livro das obras, tem o livro, oh meu pai, olha, a Bíblia diz no livro de Daniel, se não me engano, que fala sobre os livros, foram-se abertos os livros. No livro de Apocalipse também fala que foram-se abertos os livros. Tem o livro da vida, mas tem os livros, tem os livros das ações, o livro das obras, o livro das falas, tem tudo. E é sério. E confirma também aqui, aleluia, Jesus, no livro de Malaquias, onde ele diz que há um memorial diante de Deus. Aí danou-se. Não danou-se não. Nós somos falhos, sim. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor coloca na balança. Ele põe na balança, aleluia, Jesus. Ele pesa. E naquele grande dia o diabo vai dar no livro dele. E o anjo vai dar no livro dele. Oh glória, aleluia, Jesus. Como que está a nossa vida diante de Deus? Aleluia, Jesus. Como estão as nossas obras? Como estão os nossos atos, os nossos pensamentos? Como está a nossa vida com o Senhor? A ceia é um momento para a gente pensar, refletir. Não é um momento para não tomar, não é um momento para não fugir, como muitos fazem. Fugir, não vou não, porque olha para si. O diabo já lança uma seta. Você não pode tomar porque você está assim. Você não pode tomar. Não. O diabo também marca lá no livro dele. Quantas vezes eu e você tomamos ceia, ele marca tudo. O bicho é imundo, ele fica do lado com um caderninho marcando tudo. Aleluia. Para naquele grande dia ele também dizer, olha aqui, ó. Tem muito mais aqui no meu livro do que aí. O duro vai ser o anjo dizer, então você vai com ele. Aleluia, Jesus. Tudo é anotado. Aleluia, Deus. Ele levou a culpa dos pecados de muito e orou pedindo que eles fossem perdoados. A nação já é perdoada e não sabe. Aleluia, Jesus. A nação é comprada com sangue. Nós somos comprados com sangue, aleluia, Jesus. Muita gente não sabe. Ele é um privilegiado, alguém morreu por ele, alguém pagou o preço por ele, alguém chorou, alguém se agoniou por ele. E esse alguém é Jesus. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Aqui no livro de João, aqui na continuidade, livro de João, oh glória. Livro de João 19. O 17. Diz assim, João apóstolo, 17. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens. Um de um lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego, Jesus de Nazaré, Rei dos Reis. Muitas pessoas leram o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Só que aqui, mais um pouco antes, Jesus foi açoitado. Segundo os estudos, a Bíblia diz aqui no livro de Isaías 53, fala que ele foi dilacerado. Ele foi dilacerado mesmo que, glória, esmagado. Em muitos estudos, a Bíblia diz assim que os chicotes eram colocados osso na ponta, como castigo, né? Agora você imagina, o soldado deveria ser um cabra grande, forte e musculosudo. Pensa na hora que ele dava chibatada com o osso, com certeza a carne vinha junto. A Bíblia diz que foi transpassada uma lança. Jesus, ele
passou por um requinte de crueldade muito grande. Às vezes a gente vê uma notícia, nossa, fulano, olha o que fizeram com a moça, um requinte de crueldade. Mas o pior requinte de crueldade até hoje quem passou foi Jesus. Nada do que a gente passa pode se comparar com o que Jesus passou. Se nós olharmos para a nossa vida, se olhar para a minha vida, para trás, meu Deus, o que eu passei. E é nada. É nada. E muitas vezes, por menos disso, se querem parar. Quantos que se desviaram, quantos que perderam o amor, quantos que perderam a fé. Muitos, dentro dos templos, vazio de si. Vazio. Perderam. Olha, o que Jesus não quer é que nós sirvamos a Ele por medo do inferno, medo do diabo. Não. Ele quer que nós despojamos de nós. Porque diante dele, naquele dia, não vai ter justificativa. Sabe, outro dia eu estava estudando aqui, olha o que Jesus fazia aqui com os fariseus. Eles vinham, eles eram sábios, entendiam a palavra, eles eram sábios. Olha o que acontecia. Eu estava pensando e meditando, aí me veio algo assim no coração. Olha o que acontecia. Eles iam para Jesus com aquela sabedoria, com aquela arrogância, com aquela altivez, um tupete lá em cima. E Jesus desnudava eles, deixava eles nus ali, assim espiritualmente, eles com todo o conhecimento deles. Agora imagina naquele grande dia. Olha, os fariseus que eram doutores da lei, que era, não tinha palavra, ficava calado. E a resposta deles para Jesus é: vamos matar. Eles não aceitavam o Espírito que havia, o Espírito de Cristo, que é esse Espírito que habita em nós. Aquele que tem o Espírito de Cristo o ama, não deixe, passa por perseguição. A Bíblia diz aqui no livro de Mateus 5, num dos últimos versículos: bem-aventurado os que são perseguidos, que sofrem perseguição por minha causa. Nós aceitamos a cruz, então a gente não pode, veio a perseguição, é orar. E aqueles que têm o Espírito de Cristo é perseguido sim pelo Espírito das trevas. Vai entrar em alguém? Mas nós não temos o Espírito de Cristo, ele faz nos enxergar. Não, isso aí é obra do Tinhoso. Aleluia, Jesus. A marca dele está em nós. A marca dele está em nós. Aleluia, Jesus. A marca dele está em nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ninguém vê a marca dele em nós, né? Mas nós somos marcados. Mas ele veio. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. E hoje a gente vai participar. Aleluia, Jesus. Sabendo que alguém morreu, alguém sofreu, alguém derramou sangue. Oh, glória. Aleluia, Jesus. E ele se alegra. Ele se alegra de ver o povo dele unido. Ou com muito ou com pouco, ele se alegra. Aleluia, Jesus. Sabe, Jesus, ele anota, ele vê tudo que a gente faz para ele. Tudo, ele vê tudo que a gente faz. E ele se alegra. Então, nós temos que nos alegrar nele. Por isso que ele deixou escrito: a alegria do Senhor é a nossa força. Glória ao nome do Senhor, amém? Amém. Olha, Glória a Deus. a mensagem para mim, para você, para nós aqui e para você que está do outro lado. Veio a situação, o que está difícil? Estuda aqui Isaías 53. Você vai ver a força que você vai sentir. Estuda, lê, vai lendo, meditando e se coloca no lugar de Cristo. Oh, meu Deus do céu. Será que eu e você teria coragem de entregar o nosso filho? Está aqui o meu neto. Será que a gente teria coragem de entregar ele para alguém matar? Será? Não, eu vou entregar. E Deus fez isso. E Deus ele fez isso. Ainda com tudo que a gente faz, a gente nunca podemos nos orgulhar. Ele odeia o orgulho. Nunca podemos nos orgulhar do que nós fazemos para Ele. A gente não tem que mostrar para o mundo quem somos. Não temos que mostrar. Eu faço, né? Ele não, Deus sabe. Não adianta ser reconhecido no mundo, ser reconhecido e não ser conhecido no céu. Aleluia, Jesus. Não adianta se orgulhar das próprias obras.
Jesus, a Bíblia diz aqui que ele foi humilde. Qual foi a humildade de Jesus? Ele não se orgulhou nas suas próprias obras. Ele não se orgulhou em si. Mas ele se, oh glória, ele se esvaziou de si. Ele se esvaziou, ele não se orgulhou nas suas obras. Poderia, ele era rei. Ele poderia dizer, não, eu sou rei. Poderia ter vindo como rei, vestido como rei, poderia. Aleluia, Jesus. Mas será que se ele tivesse vindo assim, será que o tratamento seria outro? Será que seria? Que o povo naquela época, meu Deus do céu, se ele vier hoje, né? Como será que ele vai ser recebido? Olha lá, se não jogar ele de novo na cruz, né? Aleluia, Jesus. Não, mas ele virá como rei. Hoje ele é. A Bíblia diz que todo olho o verá. Mas nós com os olhos espirituais o vemos. Aleluia. E o sentimos. Bem-aventurados somos nós. Aleluia, Jesus. Nós o vemos, nós o sentimos. Ainda que a nossa oração seja 1 minuto, mas nós podemos sentir o toque dele na nossa vida. Com essa palavra ele diz assim, olha, eu sou com vocês. Ele está dizendo que é com você aí do outro lado. Não desanima. O Senhor nessa manhã nos fortalece. Aleluia, Jesus. E ele diz, continua fazendo com amor, com carinho. Aleluia. Ele está nos fortalecendo. Aleluia, Jesus. E ele é na nossa boca quando nós falamos dele. Aleluia. Glória a Deus. Ele não quer que nós cessemos. Porque estão querendo calar a boca dos cristãos de todo jeito. É com lei, é com tudo. E nós temos que vigiar, porque agora já estão fazendo uma nova Bíblia, anulando certas palavras que o Senhor deixou escrito aqui. Então nós temos que tomar cuidado. Aleluia, Jesus. Continuar falando do amor dele, continuar pregando esse Jesus que nós cremos, porque o Espírito dele habita em nós. Amém? As palmas glorificam ao Senhor. Aleluia. Eu vou passar para o pastor Pedro para fazer você, ministrando assim e orando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém, Jesus. Bendito seja Deus. Vamos cear em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor Deus, o Espírito Santo continue nos ajudando, nos auxiliando, nos direcionando todos os dias até que Ele volte. Glória a Deus. Pastor, isso está sendo 2 Coríntios 11:23. Vamos lá. Louvado seja Deus. Glórias a ti, Jesus. Deixa me achar enquanto isso você vai ficando em espírito de oração. Em nome do Senhor Jesus. 11:23 diz assim: pois recebi do Senhor que também os entreguei, que entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a aliança nova, a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo
E então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormem. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperai um pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Pode se sentar, por favor, em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Aqui está, né, irmãos, a ceia do Senhor. É um relato do apóstolo Paulo, em que as pessoas não podem deixar de tomar a ceia, irmãos. Tem que tomar a ceia. Eu fui membro de uma igreja que, quando a pessoa estava doente, acamada, aí esse pastor dizia: irmão Pedro, você está disponível para levar a ceia? Aí sim que a ceia era levada e ministrada para aquela pessoa que estava acamada. E hoje as pessoas nem passam por isso e deixam de participar da carne e do sangue. Irmão, isso não é bom. Mesmo assim, se a pessoa estiver num pecado capital, ainda tem que orar a Deus, abandonar a prática e participar. Tem que orar, abandonar a prática e participar. Não tem que me falar, porque eu não sou apenas certo, a pessoa só não falei com a minha esposa. Conta para o teu padre. Nós temos um intercessor, Jesus o justo, que intercede por mim e por você, à direita de Deus. Então, amados, ainda que haja algum altos e baixos, a pessoa não pode deixar de tomar a ceia. Se a gente for ver quem é digno de tomar a ceia, nem eu sou. Mas eu dobro o meu joelho e digo: Senhor, perdoe minhas misérias. É assim que eu oro. Perdoe as minhas misérias, as minhas fraquezas, as minhas iniquidades. Perdoe os meus pecados, que são muitos. Até o dia de hoje ainda são. Perdoe, Jesus, as minhas misérias. E Ele perdoa, né? Porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. E Ele diz: olha, esta é a aliança. No meu sangue, a nova aliança. É o cálice de bênção. O Senhor Jesus, nos evangelhos, Ele disse: é o cálice da bênção. O que é bênção, irmão? Dádiva deixada por Jesus Cristo. É bênção. A maior bênção é a salvação que Deus providenciou. O Cordeiro que foi Jesus, o sacrifício, santo, perfeito e agradável em favor do mundo inteiro e em favor de mim e de você. Então, amados, ainda tem que orar a Deus, ó Senhor, perdoe o meu pecado, e toma ceia. Perdoe as minhas desgraças, e toma ceia. Perdoe as minhas mazelas, vai tomar ceia. Mas com pecado capital, né, de adultério, essas coisas aí, tem que abandonar. Será, amados, que se uma pessoa pecar e eu tenho que colocar a pessoa de banco, você pode curar um dedo fora do corpo? Claro que não. Um dedo é curado, a cabeça é curada no corpo, não fora do corpo. Pois a Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Não, põe ele de banco um ano. Está errado. Uma ferida, um dedo é curado no corpo. Vou cortar o dedo do Arthur para que o dedo cure fora do corpo. Não cura, cura no corpo. Isso é um exemplo. Deus já me olhou. Acho que não vou pegar a faca e cortar o dedo dele. Então é assim, muitos ambientes falam assim: ó, fulano errou, coloca de banco, aí fica um ano, aí a pessoa dizia. Então, uma enfermidade se a pessoa erra, tem que tratar aquela situação no corpo de Cristo, não fora do corpo. Mas ele xingou, ele bateu, ele jogou pedra. Então, a gente ora, pede perdão e abandona a prática. E o sangue do Senhor Jesus nos limpa e nos purifica de todo o pecado.
Falou palavrão, Senhor, perdoe meu palavrão e me ajude a não palavrear mais, a não fazer um repente de palavrão. Que é um palavrão lá do outro. Hoje o oi é tirado dos veados lá na floresta e colocado nos homens e nas mulheres. Não está feia a coisa. Por isso, sempre que comerem este pão e beber este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Examine-se a cada um. Aí eu falo assim, ó, essa semana ou o mês inteiro, poxa, briguei com a Maria Ângela, xinguei ela, não vou tomar ceia? Não. Tenho que chegar lá diante dela, Ângela, me desculpe aí, minha palavra pesada, meu palavrão que eu lhe xinguei. Aí perdoo e me esforço para não xingar mais. E aí participo. E é não tomando, amados, que nós vamos estar fortalecidos? Não, é tomando. É tomando. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Temos que discernir o corpo do Senhor. Discernir. Então, amados, autoanálise é o que faço em mim. Eu não analiso a minha esposa e nem ela me analisa. Se passar disso, já é julgamento. Estou julgando ela. Então, olha, eu me faço uma autoanálise. Oh, Jesus, vou tomar ceia. Então, amados, é assim. Eu não posso julgar vocês. Eu não posso examinar vocês. Tem pessoas que mandam, vai lá na casa do fulano ver o que é que ele está fazendo. Eu vi o seu Ulisses de bermuda, tênis, camiseta, lá na academia. Irmão, só está sem tempo, tem que procurar o que fazer, fala aí. Está sem tempo, tem que procurar o que fazer. Isso não é evangelho, isso não é mentalidade. Isso não é evangelho, não é mentalidade, isso é julgamento, né? Isso é apontamento. Então eu me autoanaliso. Exercício é bom? É bom. Quem morre faz exercício. Quem não faz exercício morre, morre. Quem faz morre, morre. Então não vai morrer um dia. Fazendo ou não, vai morrer um dia, vai falecer um dia. Então é bom fazer. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então nós temos que examinar. Irmão, se for ver bem, não é bom nem falar do feiticeiro, nem do incrédulo, não. Analisarmos sempre a nós mesmos, como resultado da salvação, né? Como resultado da santidade. Analisarmos a nós mesmos e... Então não tem isso aí não. O negócio é cuidar da minha vidinha, servir a Cristo, o outro é o outro e eu sou eu. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados. Irmão, como foi dito hoje, sexta-feira, a palavra vem para nos confrontar. Deus está nos julgando e estamos sendo o quê? Disciplinados. Disciplinados. Se ele fala, não julgue, não julgue. Se ele fala, não minta, não minta. Não xingue, não xingue. Não roube, não roube. Não defraude, não defraude. Não traia, não traia. Não roube, não roube. Não mate. Então, essa autoanálise todo, aí às vezes a pessoa nem está doente, nem está enferma, que é assim em casa. Tem que vir para a igreja. Mas, irmãos, e como vamos, o que foi que Jesus disse? Aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte com ele. Temos que colocar isso no nosso coração. Que isso aqui é o cálice da bênção e é uma anunciação até a vinda do Senhor. Temos que, e a igreja toda, a igreja que aceitou Jesus, que é justificada pelo sangue, a pessoa já batizou-se, agora frequenta a igreja cristã, ela tem que participar do cálice do sangue do Senhor, anunciar a ressurreição até que ele venha.
Tem que ser assim. As pessoas fogem da sua responsabilidade espiritual com Deus. Não podemos. Temos que participar. Louvado seja o nome do Senhor. Então é assim, quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados. Deus está colocando limites em nós, limites na nossa vida. E tem pessoas que ela está na palavra, mas não tem limites. Aí Deus vem e tem que disciplinar, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperai um pelos outros. Há quem diga que nessa ceia haveria 2 tipos de ceia. Era uma refeição e, por final, a ceia do Senhor. Muitos comiam e ficavam com a sua barriga estourando, saindo pelo ouvido ou pelos olhos. Que nem meu pai dizia quando era vivo: você vai comer até sair pelos olhos. Isso é glutonaria. Tem pessoas que assim, comem até sem estar com vontade de comer, come. Isso é glutonaria. E é pecado também, da carne. Tem que comer com fome. Espera a barriga roncar e agora eu vou comer. A barriga está dando horas. Portanto, quando vocês se reunirem para comer, esperem pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, não resulte em condenação. Parece uma coisa boba aqui, né? Comer primeiro, comer depois, comer na intermediária, para não comer para condenação. Que isso não resulte em condenação. Parece uma coisa simples, pejorativa. Comida, olha só. Quanto mais quando eu for, darei instruções a vocês, o apóstolo Paulo dizendo. Mas, amados, vamos participar, nós que estamos praticando a palavra de Deus, não vamos deixar de participar da carne e do sangue do Senhor, porque isso é uma anunciação da nossa parte, anunciando a ressurreição do Senhor Jesus até que Ele volte. Tem pessoas que falam assim: olha, você não pode tomar a ceia hoje. Quem tem que ver isso é a própria pessoa. Aí recebi uma profecia que eu não posso tomar ceia hoje. Irmãos, temos que ir para a Bíblia. Vê na Bíblia aqui, ó. Examine-se cada um a si mesmo. Já me examinei e ainda estou me examinando. Irmão, esse autoanálise é constante. Se examinar. Não é só no dia da ceia, não. Aí, 30 dias no mês, 12 meses no ano, você, pisando em ovos. Pisando macio para poder agradar a Deus, agradar o Espírito Santo. Não é só no dia de hoje, não, mas olha, sempre na retaguarda, sempre assim, né? Autoanálise. E às vezes é difícil, às vezes é complexo. Você fala: puxa, hoje não vigiei, falei o que não era para falar. Hoje eu olhei o que não era para olhar. Hoje eu ouvi, porque no mundo, né, nós ouvimos várias vozes. E assim, amado, o Senhor dá graça e a gente vai cada dia nos aperfeiçoando no Evangelho do Senhor. Seria bom que a gente nos moldasse todo, né, para ser perfeito num dia só, mas é o que eu falo eu. A gente erra mais do que o que acerta, mas a receita de Deus é o quê? Ser perfeito. A receita do Espírito Santo, ser perfeito, assim como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus, aleluia. Difícil? Mas temos que romper o intransponível, romper o natural e o sobrenatural, para nos tornar perfeito. E mesmo assim, vai ter pessoas que vão olhar para mim, para você, e vai dizer, vai achar um defeito, vai achar uma casca tirada, vai achar uma tinta, uma ranhura na tinta, vai achar. Mas o importante é que o Espírito Santo se agrade de mim, que você se agrade da igreja que pratica a palavra. Amém? Vamos participar da carne e do sangue do Senhor. Quem já se analisou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mano, se analisar sempre. Quando levanta, quando se deita, se analisa. Fala assim: pô, ontem eu desci na boca do fulano. Aí pede perdão. Senhor, me perdoa, desci a boca na carregada, chato. Pede perdão. Não vou tomar ceia não, porque eu bati boca na carregada.
Normal, isso é formação de opinião, toma ceia. E aí, irmão Pedro, eu agredi. E agora, é outro assunto, aí você tem que ser analisado. Eu agredi, eu me embolei com ele, eu dei um mata-leão, entortei o pescoço dele, aí você tem que ser analisado. Aí tem que analisar. Complicado, irmãos. É complicado, mas Jesus dá graça para nós, para a gente vencer essas situações aí. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Glória a Deus. Já estou me examinando aqui, ó, mas vim me examinando de casa. Examinando, ó. Glória a Deus. Vamos orar para que o Senhor consagre o pão, que não seja mais um suco de uva, que não seja mais um Del Valle, que nem seja um pão da Max Pan, mas que seja a carne do Senhor e o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi vertido lá no Calvário. Pai amado, Pai eterno, em nome, Pai, do Senhor Jesus Cristo, nós te apresentamos, meu Pai, este pão e esse suco, meu Pai David, que não seja, Pai, mais o suco da Del Valle, nem um pão feito pelas mãos humanas do padeiro, Senhor, mas que seja a sua carne, que foi dilacerada lá na cruz do Calvário, o seu sangue, Senhor Jesus, que foi vertido lá na cruz do Calvário, pelo amor do mundo inteiro, Senhor, e principalmente dos domésticos da fé. Pai amado e Pai soberano, que não seja mais um simples suco de uva, nem mais um simples pão, mas que seja, Pai, a sua carne e o seu sangue, em o nome, Pai, do Senhor Jesus Cristo, Deus eterno e Deus da glória. Pai amado, este é o cálice, como o Senhor Jesus Cristo mencionou, que é o cálice da nova aliança no sangue do Senhor Jesus. Pai, vamos tomar para a honra, para a tua glória e para anunciar a sua ressurreição, até que o Senhor volte para arrebatar a sua igreja. Pai amado e Pai soberano, ao que nós te pedimos, Senhor da glória, junto com a tua igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Enquanto a irmã Ana passa, eu vou louvando aqui. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue. Sangue lavados com roupas que dão a voz sã, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Está vendo o poder da carne do sangue? Mais salvo do que a neve. Vocês não estão vendo, mas eu estou branquinho aqui como a neve. Glória a Deus. Recebi do Senhor o que também os entreguei. Que o Senhor, na noite que fui traído, tomou o cálice e o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Pode participar, igreja, em nome do Senhor Jesus, da carne do Senhor Jesus.
e ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que eu beberem em memória de mim. A igreja pode participar do cálice do Senhor, o cálice da nova aliança. Glória a Deus. Você tem um minuto, igreja, para adorar o Senhor, para Ele bendizer o seu santo nome. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Santo Senhor. Glória, glória, Santo. Glória ao Espírito Santo. Glória a Deus. O cálice da nova aliança no seu sangue, Senhor. Mas eram feitas só espinhos. Ele nunca foi forçado para usá-la. Deixou seu lamear a coroa que Jesus usou na cruz. Foi feita para mim. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo, 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 santo. Aleluia. Pela minha Santo, santo. Glória a Jesus. a coroa que Jesus usou na cruz foi feita para mim. Ele me aprovou pela minha salvação e jamais será usada outra vez. Sangue que liberta, sangue que restaura. Aleluia. Que a vida do Senhor Jesus seja a sua vida. Glória. Como aquela no Calvário foi que meu Jesus orou em nome de Jesus. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz.
seu sangue e a sua carne. Aleluia. Que a vida dele esteja em vocês, em mim, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Terça, culto de oração. Sexta-feira, culto de libertação. E domingo às 9 da manhã. Busca do Espírito Santo. É o melhor culto, né, amados? De manhã é um culto gostoso. Se recarrega a bateria para o restante da semana. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Pai eterno e Pai celestial. Queremos, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecer, Senhor da glória, por esse momento, Senhor, de adoração, de louvor, de participação, Senhor da glória, de celebração, ao participarmos, Senhor Deus, da tua carne e do teu sangue, Senhor, para anunciarmos a sua ressurreição até que o Senhor volte. Pai amado e Pai soberano, queremos, meu Pai, te louvar sempre, te glorificar, louvar, bendizer o teu santo nome, que o Senhor, Pai, nos conceda, meu Pai, nosso domingo abençoado, maravilhoso, produtivo, Senhor da glória. Abençoa os teus filhos, teus servos, de maneira sobrenatural e poderosa. Abençoa, meu Pai, aqueles que não estão aqui nessa manhã, que o Senhor abençoe de maneira poderosa e abundante. Em o nome, Pai, do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda assim as suas mãos e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com todos nós, desde agora e para sempre. E a igreja diz: Amém.